depois de ter mais de 50 canais no YouTube, foi isso que eu aprendi. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, direto ao ponto, as coisas que eu identifiquei, que você tem que ter, que você tem que saber e que você não pode fazer também. Os erros que você tem que evitar para você dar certo no YouTube com canais dark, enfim, tá? Bom, vamos direto ao ponto. Eu listei aqui várias coisas que eu acho muito importante pra gente falar aqui, né? No caso, a primeira coisa é que o começo é o mais importante. O que que é o começo? Você definir o canal que você vai fazer, tá? No caso, o formato, o nicho, etc e tal. Pensa começar em um canal que não tenha demanda nenhuma. E a base de tudo que eu vou explicar aqui é a oferta e a demanda, tá? Inclusive aqui tá até o sinalzinho errado, mas enfim, né? Então, se você não tem demanda para certo conteúdo, você não vai conseguir dar certo ali naquele mercado, no YouTube, enfim. Eu até gosto de dar o exemplo como fazer cotonetes baratos, sei lá, a coisa mais aleatória e menos interessante possível. Pense em um vídeo como fazer cotonetes, enfim, baratos ou não. Ninguém tem interesse nisso, entendeu? Ninguém vai. E não falo nem no quesito da pesquisa, mas sim no quesito de querer saber isso mesmo, né? Não vai recomendar esse conteúdo porque as pessoas não têm demanda por saber fazer cotonetes, diferentemente de fazer 10 mil reais por mês. As pessoas têm essa pretensão, logo, por isso que recomenda certos vídeos como esse para públicos, né? Que o algoritmo ali entende que tem essa demanda. Então, se não há demanda por esse assunto aqui, o seu vídeo não vai ser recomendado, beleza? Não vai ser recomendado. Logo, você tem que entender ali a demanda das pessoas. É um tiro no pé você fazer um canal de cotonete, assim, pelo menos para ganhar dinheiro diretamente com, enfim, AdSense, não sei o que e tal. Você pode criar esse canal se você quer ter autoridade nesse mercado de cotonete, que é, imagino que deve ser ultra, ultra, ultra nichado. Mas enfim, né? Se você quer ir ganhar dinheiro de forma mais rápida, não é o caminho ideal, beleza? Então, não adianta você começar em um mercado errado. Quando você começa em um canal que ele tem demanda, então vamos falar que esse canal aqui, ele tem demanda, beleza? Que é no caso o canal 1. O seu vídeo ele vai ser recomendado de forma muito mais rápida, ok? Porque basicamente o algoritmo vai identificar ali que não tem muita oferta, e esse é outro ponto que eu vou citar, e tem demanda nesse caso, e aí ele vai recomendar. Então pensa que, sei lá, como fazer dinheiro na internet com o canal Dark. Enfim, é um negócio que tem cada vez mais oferta, né? A gente vê aí vários gurus, assim, dizendo, surgindo, né? Enfim, mas tem demanda também, então, consequentemente, esse conteúdo vai ser recomendado. E agora pensa no cenário 2 aqui, que na verdade, como jogar Star Wars Lego, alguma coisa assim. Ou sei lá, eu jogando videogame com os meus amigos. Quem que tá afim quem que tá afim de me ver jogando videogame com os meus amigos, sendo que tem 1 milhão de pessoas que já postam esse tipo de conteúdo na internet? Não tem demanda, porque é diferente de ser o Neymar, entende? As pessoas gostariam que o Neymar gravasse alguma coisa do tipo, porque eles gostam dele, necessariamente, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Então, nesse caso, o 1 venceria, né? Basicamente aqui dizendo que o começo de tudo é mais importante. O nicho, o formato e tudo do seu canal vai influenciar de forma brutal no seu resultado, tá? Então pense bastante e também não deixe isso ficar te perturbando, né? Você ficar meses assim pensando no canal que você vai criar. Você tem que, obviamente, criar em um mercado ali que tenha demanda, um mercado bom, mas também não ficar sabotando e não criar nunca, tá? Outra coisa é não tentar ir contra a maré do YouTube, cara. Porque uma vez que você tenta ir contra a maré do YouTube, você vai ter aí os seus canais desmonetizados, né? No meu caso, eu até coloquei aqui, eu perdi muito tempo com um canal de corte, velho. Então eu comecei ali no YouTube mais ou menos em 2021. Foi a época ali que bombou os canais de corte, 2020, né? No caso, 2021 e tal. E aí eu acabei pegando o final desse hype, assim, digamos. Acabei tendo uns canais de corte. E aí ganhei uma grana com isso e tal. Só que depois, cara, o YouTube já começou a não aceitar mais esses canais pela questão do conteúdo reutilizado. E eu ainda fiquei tentando bater martelo nisso, fazendo canal de corte, tentando burlar, assim, entre aspas, o YouTube, ao invés de produzir um conteúdo que estava a favor do YouTube, né? Se eu tivesse
mudado mais rápido, me adaptado mais rápido, logo eu teria economizado um tempo ali. Na época também eu era muito jovem e tal, não tinha muito conteúdo disso na internet, então eram os outros 500, mas eu tô te dizendo aqui que essa foi a minha experiência e caso você caso você tenha visto um tipo de formato que não tá indo tão bem assim, tá tendo mais prejuízo do que coisa boa, parta para outro formato, cara, se adapte nesse mercado, tá? Basicamente isso. E quando eu falo não ir contra a maré, não é no sentido de, vamos falar que todo mundo tá fazendo canal de religião e você vai lá, você vai com a maré, você faz religião. Não, não é nesse sentido. É no sentido em relação ao YouTube mesmo, tá? Então o YouTube está desmonetizando canais que, sei lá, usam apenas uma imagem por vídeo, cara, começa a fazer algo diferente, entendeu? Ao invés de você tentar ficar se mantendo em um mercado que não é tão sustentável a longo prazo. É claro que isso é estratégia, tem gente que prefere, que escala muito bem nesse sentido, mas no meu caso, cara, eu prefiro um negócio mais sólido que continua me dando grana, né? Varia de pessoa para pessoa, mas essa é outra coisa que eu aprendi. Terceira coisa, tá inclusive aqui errado, mas enfim, é você entender o jogo da oferta e da demanda no YouTube. Esse daqui é um dos 3 pilares, eu até coloquei aqui, um dos 3 pilares para você conseguir realmente ganhar dinheiro no YouTube e conseguir, pô, criar canais e bombar rapidamente, facilmente, tá? O que é oferta e demanda? Oferta e demanda existe em todo o mercado capitalista, né? Então, se você tem muita oferta de um produto e pouca demanda, basicamente você tem menos escassez daquele produto, logo as pessoas estão menos dispostas a pagar pela oferta, ok? Então pensa aqui que tem um vendedor de manga, cara. E aí esse vendedor está disputando com outros 300 vendedores de manga na cidade dele, tá? Logo, o preço da manga vai abaixar, entende? E também manga dá em todo canto. Aí se você compara com o vendedor, e é aqui no Brasil, uma fruta tropical, não sei o que e tal. Agora, se o vendedor de manga estiver vendendo isso em um país que não tem muito manga em abundância, né? Não tem muita oferta de manga, logo isso vai acabar aumentando o preço. É a questão da oferta e demanda, logo no YouTube é a mesma coisa, tá? Isso daqui é um assunto bem complexo, mas como aqui a ideia é mostrar várias coisas, eu tô passando mais ou menos o pincel por cima aqui, né? Então, oferta e demanda, cara. Identifique mercados que tenha demanda e pouca oferta. Eu peguei 2 canais aqui para dar como exemplo, nesse sentido, da questão da oferta e da demanda. Tem também os outros quesitos, que é o packaging e tal, que eu vou falar também. Mas, a princípio, cara, estoicismo, tá? Então, aqui é basicamente algo que tem muita oferta nesse formato, nesse mercado que é o estoicismo, né? Nesse formato que é imagens passando. Então, logo, ele não tem nada a ofertar para a plataforma que é diferente, né? Não é uma, no caso, puxando a analogia da manga, não é uma manga especial. É só mais uma manga dentro de vários vendedores de manga, né? Agora, se você pega isso daqui e formata, né? Utiliza um formato de uma forma diferente, você consegue entregar, sei lá, um podcast de estoicismo, seria um formato que não tem oferta. Uma animação 2D, não sei, entende? Então seria mais ou menos nesse sentido, tá certo? O formato também implica na oferta e na demanda e o mercado também. No caso aqui, o mercado, o nicho, né? Estoicismo. Muita gente produz vídeo de estoicismo, um negócio assim brutalmente produzido na plataforma, né? Até por causa do pessoal que divulga esse tipo de canal, que dá muita grana, não sei o que e tal. E de fato dá pra ganhar dinheiro com isso daqui, só que é mais trabalhoso porque você vai ter que identificar ali títulos, ideias e formatos que não foram explorados ainda. Esse cara aqui, ó, em contrapartida, tem um canal há um mês e ele já fez aqui 1.300.000 views, tá? Você consegue ver que ele entrou em um mercado muito menos saturado do que o de estoicismo. E isso foi uma grande alavanca para ele conseguir entregar o conteúdo dele, porque se você pensar, o algoritmo, como eu tinha dito, é igualzinho à questão da oferta e da demanda, tá? Então, se as pessoas têm a demanda por isso daqui e não tem oferta, logo o conteúdo vai ser entregue dessa forma assim, ok? Então, você vê que esse cara aqui produziu um monte de conteúdo, ainda tá produzindo. E há um mês, nada contra o cara aqui também, tal, só tô dando como exemplo, tá? E esse cara aqui, ele produziu há um mês também e ele teve muito resultado. Isso daqui não foi sorte, tá? Isso daqui foi
formato, estratégia, oferta e demanda, packaging e muita coisa, ok? Voltando aqui então, para a gente não se alongar muito nessa questão aqui. Eu até coloquei aqui, na real, esse canal. Você pode ver que esse canal aqui bombou em 10 dias, né? Esse é um formato que tá pegando bastante, esse do POV. E aqui ele bombou um vídeo. Em 10 dias ele já tá com 1.500, 1.740 inscritos, perdão. Conseguiu bombar porque não tinha oferta e tem a demanda, né? Basicamente assim, nesse formato 2D e tal, legalzinho. Você consegue ver que o cara lá do estoicismo, ele não conseguiu bombar o canal dele em 3 vídeos, tá? Esse é um dos fatores. Outra coisa, longo prazo é melhor que curto prazo, cara. Assim, isso é relativo à pessoa, beleza? Então, caso você goste de uma renda mais brutal a curto prazo do que um longo prazo mais estável, que também você pode ganhar de forma brutal, tudo bem. Tem gente que prefere lançar vários canais de curto prazo e ficar nessa busca incessante pelo outro canal, etc e tal. Ou você também pode construir algo de longo prazo, entende? Isso é muito importante também. E entra, depois que eu vou falar, no princípio da cesta de ovos, tá? Que é não depender sua renda de apenas um canal, etc. Mas, aqui por enquanto, longo prazo é melhor que curto prazo, na minha opinião. Então, você construir canais sólidos que te dão grana evergreen, assim, de forma muito longa, é muito satisfatório, cara, porque você consegue ali ter mais estabilidade nesse sentido. Diferentemente de você bombar canais que são AI Slop, sei lá, canais que são aquelas uma imagem, ou ficar indo contra a maré nesse sentido, e aí você vai e é desmonetizado, enfim, tá? Seria mais ou menos nesse sentido, ok? Novamente, isso é questão subjetiva, mas existem formatos e nichos que são temporários que dão dinheiro, né, por alguns meses, como por exemplo esse que eu falei da imagem. Tem também a questão do VO3, né, que muita gente está utilizando. Mas e depois disso, né? Como que você vai fazer essa grana, cara? Então, ó, esse daqui é um canal Full AI Slop. É um canal alemão, assim, e tal. Mas só tem uma imagem no vídeo, tá vendo? E ele foi desmonetizado nessa wave aí, né, de 2025 e tal. Tava fazendo muita grana, só que agora não faz mais, né? Agora, se você pega, sei lá, eu peguei os Fatos Desconhecidos, é uma empresa, assim, muito gigante, né? Só que é só pra ter esse contraste, né? Você não tem que fazer um canal com essa produção brutal aqui, tá? Mas é só um exemplo. Ele tá perdurando por quê? Porque ele produz um conteúdo que não vai contra as diretrizes da plataforma, entende? E basicamente isso. Até hoje ele faz muitas visualizações com esse canal aqui, ok? Então, pense também nesse sentido, ok? É mais difícil você produzir certos mercados e formatos, porém, você vai ter aí o privilégio, né, o bônus de você ter esse canal por mais tempo, né? Outra coisa, aprenda a fazer packagings e ter ideias, cara, tá? Esse daqui eu também é um dos 3 pilares do YouTube, juntamente ali com a questão da oferta e da demanda. E aí, eu até coloquei aqui, né? Sem packaging você não chega a lugar nenhum. Mas espera aí, cara, o que é packaging, né? Calma aí, não tô entendendo. O que é exatamente o packaging? Packaging nada mais, nada menos é do que o título mais a thumbnail do vídeo. Por que o nome packaging? Packaging vem da gringa, né? Significa embalagem. Basicamente assim, embalar um conteúdo. Então, o que é embalagem? É o título mais a thumb, ok? Você consegue entender que isso aqui é uma embalagem? Porque é como se fosse um produto... Deixa eu puxar isso aqui para baixo. É como se fosse um produto no mercado, tá? Você pode escolher o da esquerda ou da direita. Eles têm embalagens diferentes. Tá? Isso daqui impacta brutalmente na sua entrega, ok? Brutalmente. O título, ele vem da sua ideia, tá? Então, você tem que também ter ideias interessantes. Isso é fundamental, tá? O vídeo basicamente parte da ideia. E aí depois também a thumb para você entregar. Não adianta você ter também uma puta ideia e o packaging ser ruim, tá? Então você precisa combinar as coisas de forma boa, ok? A ideia impacta brutalmente, mas o resto aqui também, ok? É como se você tivesse uma ideia muito boa de, sei lá, um aplicativo de finanças pessoais. Só que o sistema é ruim, o packaging é ruim, você não consegue explicar muito bem, não fica claro o que é o vídeo, entende? Então, imagina aqui, ó, tá até em inglês, né? Eu copiei um canal no YouTube que faz 100 mil por mês e funcionou. Imagina se aqui, ao invés desse cara aqui, aí tá aqui, né? Copiei e colei. Basicamente aqui 100 mil dólares. E aqui tá um hook, né, de curiosidade, que ele até tampou para chamar a atenção do pessoal
para esse vídeo aqui, sacou? Então imagina que não tivesse... Imagina que não tenha um hook de curiosidade, que isso daqui, ó, não exista, que na verdade ele tá, sei lá, na piscina, entendeu? Tipo, a thumb não condiz com o título, não faz sentido, não fica claro sobre o que é o vídeo. Enfim, isso daqui é um universo, tá? Mas, basicamente isso. Para você entender esse quesito do package, você tem que entender. Você consegue olhar aqui, ó, como fazer grana com YouTube Shorts em 2025. Esse daqui, e aí cheio de coisa aqui, ó, How to Make Money with YouTube Shorts. Basicamente ele tá repetindo o que tá no título, tá? E aqui ele colocou um aplicativo assim. Tipo, quem tá interessado em fazer grana no YouTube Shorts já viu no título, ele não precisava ter colocado isso aqui. Isso aqui é basicamente um pouco irrelevante, tá? Em certos casos funciona, mas na maioria das vezes, ok? Diferentemente desse cara aqui, ó, tá vendo? Ele colocou aqui algo sólido na thumb, né? E antes e depois, que é uma estratégia também de thumbnail. E também a ideia, né? Então existem 1 milhão de vídeos já falando sobre como ganhar shorts no YouTube em 2025, mas não existe nenhum vídeo específico falando que eu copiei um canal no YouTube que me faz $100 mil por mês. Você entende que a ideia não tem oferta ainda? Logo, esse vídeo aqui performou brutalmente em comparação a esse daqui, ok? Não fique pulando de formato para formato. Esse daqui é uma coisa que também varia de pessoa para pessoa, tá? Bom, basicamente, o que é o formato, primeiramente, né? Eu expliquei levemente ali, mas seria basicamente assim, ó. A gente tem vários formatos no YouTube. A gente tem de animação 2D, a gente tem de Full VO3, que inclusive eu tava vendo esse canal aqui, é VO3, tá vendo? Esse daqui é um formato. O cara tá entregando um formato aqui para o YouTube de VO3. Diferentemente, sei lá, desse daqui que parece ser só de imagens. Aí tem também o que é de animação, como eu tinha mostrado aqui. Esse é o formato. Quando você começa a produzir no YouTube, você vai ter que escolher um formato para fazer pelo menos um canal, entende? Caso você vai fazer mais de um canal, talvez não seja o momento para você testar vários formatos ainda. Por quê? Quando você pega o formato e quer fazer ele com qualidade, você vai ficar bom em fazer esse formato, tá? Eu conheço gente que, por exemplo, gosta de um formato X e só faz aquele formato. Eu conheço gente que faz o formato Y e só faz aquele formato e eles têm sucesso, tá? Você também pode ter vários formatos na sua rede de canais aí do YouTube, mas é mais interessante quando você está começando, você pegar um formato ali que é validado, que é interessante mesmo, e aí você faz nele, tá bom? Obviamente também, caso ele acabe saturando, algo do tipo, é óbvio que é válido. Tudo que eu tô falando aqui é flexível, tá? Você deve ser flexível também nesse sentido. Mas vamos falar aqui que você começou no animação 2D, cara. Então, dá pra fazer hoje com inteligência artificial isso daqui, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Então, você não precisa desenhar necessariamente isso daqui. Dá pra você usar IA pra fazer e auxiliar você a fazer os vídeos. Você começou e você entendeu o processo de fazer esse tipo de vídeo, tá? Eu só não vou mostrar aqui porque corre até o risco de tomar strike, alguma coisa do tipo. Nesse caso, você entendeu o processo, os prompts que você utiliza, o estilo do desenho, e esse formato deu muito bom em certo mercado. Você pode pegar esse formato que você já sabe produzir, que você já tem otimização de processos, que isso é muito importante, tá? E você vai lá e leva para outro mercado. No caso, esse daqui é um nicho, que sempre quando eu falo mercado, é um nicho, tá? Então, aqui é de grana. Você pode levar esse daqui, sei lá, para relacionamentos. Deixa eu tentei desenhar uma boca aqui. Mas enfim, você pode levar para relacionamentos, sacou? E por aí vai. Porque você já vai saber produzir mais ou menos nesse formato, entende? Bom, outra coisa, não ligue para a FOMO, foque nos seus objetivos. O que é a FOMO, né? FOMO é basicamente Fear of Missing Out, tá? Isso significa que é mais ou menos o medo de estar fora, tá? Basicamente, aquela pessoa que não consegue ficar fora do Instagram, que tá toda hora querendo saber alguma coisa, com medo de perder alguma informação. Tenha cuidado com esse excesso de informação, tá? Porque existem inúmeras pessoas falando no mercado sobre isso. Pegue, assim, uma ou duas pessoas que falam disso no mercado e siga essas pessoas, tá? As pessoas que mais te passam confiança. No meu caso, tô produzindo conteúdo. Se não for eu essa pessoa, cara, beleza. Mas pegue a pessoa, e eu tô falando isso daqui realmente porque eu acredito nisso. Pega essa pessoa, ou duas ou três no máximo, e siga o que esses caras falam. Porque se você for ouvir o que todo mundo fala, você vai ficar perdido de informação.
Um fala de um formato X, outro fala de formato Y, outro fala de longo prazo, outro fala de curto prazo. Pegue o que mais faça sentido para você e vai naquilo, entende? Aí você vê, pô, pessoal falando que fez canal Dark e faz 200 pau por mês. E realmente, beleza, é verdade. Só que também não se compare, cara. Não sinta esse peso de culpa, entende? Porque você vê vários títulos aí no YouTube e tal, e não julgando, tá? Isso daqui realmente acontece, da pessoa fazendo 200 pau por mês. E, porra, fico feliz pela pessoa. Só que isso daqui pode te colocar um peso brutal nas costas, né? É interessante a comparação, mas também não sofra por causa disso, ok? E outra coisa é a questão de você não depender a sua renda de apenas um canal. Essa daqui talvez seja uma das dicas mais importantes que eu posso te dar nesse vídeo aqui. E é o princípio da cesta de ovos, que tem no empreendedorismo, nos investimentos e tal. Você não vai pegar 100% do seu patrimônio e só colocar em um tipo de empresa, se você for investir, sei lá, na Coca-Cola. Se a Coca-Cola quebrar, você perde tudo. A mesma coisa serve para canais no YouTube. Canais no YouTube são ativos digitais. O que isso significa? Eles te geram renda, né? Eles não são passivos, que na verdade te custam dinheiro. Então, logo você deve alocar ele em diferentes cestas, ok? Vamos falar aqui que tem o nicho de finanças. E por algum motivo, tá? Por mais absurdo que isso seja, o YouTube decide cortar o nicho de finanças aí da plataforma. Sei lá por quê. Mas, se você só tem os seus ovos em um mercado ali, você acaba não tendo em outros, logo toda a sua renda. Então você tá ganhando 10 mil por mês com esses canais aqui. Se você só tiver canal nesse nicho aqui e o YouTube decide fazer isso, você perde tudo, ok? Seria mais ou menos nesse sentido. Agora, imagine o cenário que você tem aqui no nicho de finanças, você também tem no de relacionamento, você também tem outro aqui, tá? Logo, se um desses daqui cair, por algum motivo, você ainda tem os outros. Isso é muito importante, beleza? Leve isso daqui muito a sério, pense a respeito. Também outra coisa, né? A gente tá acabando aqui, mais dois, mas outra coisa também, invista a sua grana. Primeiro, pelo quesito aqui da cesta de ovos. Então, se você investe o seu dinheiro aqui, você tem os seus ovos em outra coisa que inclusive nem é o YouTube. Então, invista a sua grana, cara. Realmente, assim, em investimentos, sabe? Pegue e aloque, se for possível na sua realidade, você alocar ali uma graninha para você ter uma reserva de emergência e tal. Isso é muito importante mesmo. É uma coisa que é meio banalizada, assim, tipo, muita gente fala disso, porém é muito verdade, tá? Eu coloquei aqui, né, que você tem uma empresa e não uma renda que é 100% sua. Então, se você, pô, cara, vamos falar que você bombou vários canais, tá fazendo, tipo, 20 pau por mês aí, 20 mil reais. Você guarda uma parte dessa grana, é muito interessante que você guarde, tá? E beleza, você pode desfrutar, mas eu tô falando o que eu aprendi, tá? Então, sirva pra você ou não. Invista uma parte dessa grana, tá? Caso você vai gastar tudo, você arca aí com as consequências. Outra coisa, por último, mas não menos importante, você entender da psicologia humana, tá? Então, você entender o porquê que as pessoas têm demanda por certos assuntos, isso faz muita diferença, tá? Basicamente, o algoritmo é a demanda das pessoas, como eu expliquei ali no quesito da oferta e da demanda. Então, se você entender psicologia, você vai entender o algoritmo. Basicamente, a grosso modo seria isso, tá? Também não se preocupe em ler 1 milhão de livros disso, como eu coloquei aqui. Entenda, tá até no meio, né? Entenda mais ou menos o 80-20. O que seria 80-20? 20% das coisas que você faz geram 80% dos seus resultados, tá? E então, entenda ali o que você precisa entender sobre psicologia e aí você vai pra cima, tá? Vai produzir conteúdo e tal. Mas isso daqui também é um bônus, assim, digamos. Não se prenda muito a isso, não precisa ficar lendo 1 milhão de livros de psicologia. Só, pô, quando você for ver, assim, um vídeo, o que um vídeo que dá certo, né? Um outlier. Por que que esse vídeo aqui, ó, por exemplo, deu certo? Porque remete a várias questões, né? A gente pode pegar aqui que, no caso, tem a preguiça, no sentido de que as pessoas, por padrão, geneticamente falando, a gente é meio que programado a ser preguiçoso, tá? Por padrão, o nosso DNA, assim, o que mais passou pra frente foi a gente gastar menos energia e, basicamente, acumular energia, né? Então, a preguiça é um fator muito intrínseco no ser humano. Aqui eu copiei um canal, ou seja, já remete a algo que é muito fácil, que faz 100 mil por mês. Aí já entra também a ganância, né? E aqui, ó, e funcionou. Aqui a gente também tem um hook de curiosidade, que é
ele não mostrar a grana aqui que ele fez no canal, que ele colou, né? Que no caso seria o resultado. Então, você analisar isso daqui vai te dar percepções para você melhorar cada vez mais no YouTube. Bom, eu acho que isso daqui ficou um pouquinho longo, mas muito conteúdo maneiro. Bom, basicamente foi isso que eu aprendi, né? Criando mais de 50 canais aí no YouTube ao longo de, agora, 5 anos. Então, se você gostou, cara, deixa um comentário aqui. Também fala a sua dúvida, caso você tenha também. Eu tô testando esse formato novo aqui de gravação de vídeo, então comenta algo também, caso você aí tenha um feedback a dar. Se inscreve aqui no canal, vamos bater 1000 inscritos e valeu!